Bom, no vídeo de hoje eu decidi falar aqui sobre a melhor saga de Dragon Ball na minha opinião, que é a Saga do Céu. Eu reli essa saga recentemente e eu realmente confirmei que essa saga é simplesmente maravilhosa e eu decidi fazer um vídeo aqui sobre ela. Então você já vai me ajudar demais com o seu like, se você é novo aqui no canal se inscreva, ativa o sininho e é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Primeiramente eu queria só avisar que aqui eu tô falando da Saga do Céu junto com a Saga dos Androids, até porque pra mim essas duas sagas são uma só. Mas vamos lá, a Saga do Céu ela é muito interessante porque ela vai desenvolver bastante personagens. E a gente vai falar aqui sobre o desenvolvimento dos principais personagens. Primeiro vamos falar aqui do Piccolo. O Piccolo ele vai ter um momento muito interessante nessa saga, porque o Piccolo ele é simplesmente a reencarnação do puro mal, do Piccolo Daimao. O pai dele depositou todo orgulho e confiança nele para que ele pudesse completar a missão de matar o Goku e dominar o mundo. Porém, conforme o tempo foi passando, o coração do Piccolo foi amolecendo e ele acabou criando relações com muitas pessoas, né? Principalmente com Gohan lá na Saga dos Saiyajins. E é aí que o coração do Piccolo muda de vez, porque ele começa a se importar com as outras pessoas. E na Saga do Céu é onde a redenção final do personagem acontece. Porque sabendo que ninguém mais poderia bater de frente com os androids, nem mesmo os Super Saiyajins, o Piccolo sabe que ele só tem uma coisa pra fazer e ele vai de encontro com Kami-sama. E essa cena do Piccolo se fundindo com Kami-sama é muito boa. Porque é onde ele deixa toda a confiança e todo o orgulho que o pai dele depositou em cima dele para ter uma mínima chance de proteger as pessoas que ele ama. E o Kami-sama ele aceita tudo isso porque ele percebe que hoje a Terra não precisa de um deus, e sim de um guerreiro. A Terra não precisava ficar esperando por um milagre, e sim precisava de alguém que chegasse lá e resolvesse a situação. E é aí que depois de centenas de anos, Deus e Diabo se unem em uma pessoa só, formando assim o guerreiro mais poderoso da Terra naquele momento. E é por isso que eu acho muito foda toda essa cena ali do Piccolo se fundindo com Kami-sama, que é onde a redenção final do personagem acontece. Bom, agora vamos falar aqui do desenvolvimento do Mirai Trunks junto com o Vegeta. Eu vou falar dos dois juntos porque os dois se complementam. O Mirai Trunks, quando ele volta ali pro presente pela segunda vez, ele começa a viver uma realidade totalmente diferente do que ele tá acostumado. Porque as pessoas brincam muito, zoam muito, se divertem muito, e aquilo é uma coisa que ele nunca tinha vivido na linha do tempo dele. Então ver ele vivenciando esses momentos é muito bom. E é onde ele conhece as pessoas que a Bulma tanto falava, né? Tanto do Goku, que realmente demora um tempo para o Mirai Trunks perceber quem o Goku realmente é, mas principalmente do Vegeta. E isso é uma questão interessante, porque o Trunks ele fica se perguntando se aquele Vegeta é o mesmo Vegeta no qual a mãe dele tanto falava. Porque a Mirai Bulma, ela vai falar um monte de coisas boas do Vegeta. Só que o Trunks vê isso totalmente diferente, né? Porque quando ele conhece o Vegeta, ele vê uma pessoa totalmente arrogante, que não se importa com a família dele. Então ao mesmo momento que o Trunks fica se perguntando se esse é o mesmo Vegeta que a mãe dele conheceu, o Vegeta fica se perguntando se o Trunks é realmente o filho dele. Porque ele não entende o fato do filho do príncipe dos Saiyajins não ser alguém orgulhoso, em alguns momentos ser muito covarde, ele não consegue entender isso. Então enquanto o Trunks fica a saga toda com essa dúvida, tentando conhecer quem é o Vegeta fica a saga toda desvalorizando a sua família, deixando sempre a arrogância dele falar mais alto, chegando até mesmo ao ponto de bater no seu próprio filho só pra deixar o céu alcançar a perfeição. E aí a gente chega no momento que vai mudar toda a visão que o Vegeta tem da sua família, que é a morte do Mirai Trunks pelo céu. Quando o Vegeta percebe que ele tá sentindo uma raiva com a morte do filho dele, é onde ele percebe que realmente ele se importava com o filho dele e com a família dele. Então esse momento, na minha visão, ele é muito importante para que o Vegeta realmente percebesse quem ele ama. Por isso que eu acredito que esse momento é muito importante para a redenção do personagem. A redenção final do Vegeta eu acredito que acontece na saga do Majin Buu, mas ainda assim é um momento muito interessante para o personagem em si começar a valorizar a sua família. Agora vamos falar aqui do desenvolvimento do Gohan. Esse desenvolvimento do Gohan ele acontece obviamente desde o começo de Dragon Ball Z. Na saga dos Saiyajins o Gohan é um personagem medroso, ele tem muito medo. Só que o medo dele é gerado porque ele é uma pessoa fraca. E após a morte do Piccolo é onde ele começa a ter um pouco mais de coragem. Na saga de Namekusei a gente já vê um Gohan muito mais maduro, sabendo que ele tem que lutar para proteger as pessoas que ele ama. E na saga do Céu esse medo do Gohan volta, só que não é o medo de ser muito fraco, e sim o medo da sua grande força. Porque naquele momento, se o Gohan libera sua força total, ele
seria o guerreiro mais forte dali, ou seja, ninguém conseguiria parar ele. Então se ele não conseguisse controlar esse poder, ele poderia machucar as pessoas que ele ama. E é por isso que ele sempre vai torcer para que as outras pessoas resolvam o problema, para que ele não precise se preocupar com isso. Eu penso assim porque eu vi que todo momento o Gohan ele perguntava pro Goku se o Goku tinha algum plano, se o Goku tinha alguma estratégia em mente para derrotar o Cell. Mas a partir do momento que ele descobre que o plano do Goku era que ele mesmo lutasse, é onde ele já começa a ficar preocupado com a luta. Porque no começo ele nem sequer encosta no Cell, ele só fica desviando os golpes do Cell. E só depois que ele dá um soco ou outro ali. Mas nunca querendo realmente liberar o seu poder oculto. Porém, ao mesmo momento ele sabe que ele precisa liberar esse poder. Então o personagem fica nessa dúvida, né? Porque ele sabe que ele tem que liberar, só que se ele liberar ele pode machucar as pessoas. Então quanto mais os amigos dele sofrem, mais essa fúria vai acumulando. Até que então acontece aquele lindo discurso do Android 16 e consequentemente a morte dele, fazendo com que o Gohan se transformasse em Super Saiyajin 2. Só que quando o Gohan desperta o Super Saiyajin 2 por meio da raiva, as suas células Saiyajins ficam à flor da pele, fazendo com que de certa maneira ele fique muito arrogante e não queira matar o Cell de primeira, mas sim fazer ele sofrer. Então depois que ele se transforma em Super Saiyajin 2, realmente acontece o que ele temia. O poder dele acabou dominando ele, fazendo com que ele ficasse muito arrogante. E isso acabou gerando ali a morte do Goku. Mas é óbvio que a morte do Goku é importante para o amadurecimento do personagem. Bom, agora vamos falar aqui do desenvolvimento do Goku, que pra mim é simplesmente muito, mas muito foda. E o melhor desenvolvimento de toda a saga. Ah, e sempre bom lembrar que tudo isso que eu falo aqui no vídeo, obviamente é a visão que eu tenho lendo o mangá, ok? Acho que isso é meio óbvio, mas é sempre bom deixar claro isso aqui. A saga toda vai nos mostrando como o Goku é uma pessoa que gosta muito de lutar. E a saga inteira a gente vai vendo o Goku muito normal, né? Com a personalidade que ele sempre teve. Porém, tudo isso começa a mudar depois que ele sai da sala do tempo com Gohan. Porque além dele ver que o Cell tem um poder muito monstruoso, tem uma coisa que acaba sendo muito importante na minha visão para o desenvolvimento do personagem, que é o fato do Cell ter dado 10 dias para os guerreiros Z treinarem. E por que isso é muito importante? Porque nesse momento, o Cell ele fez a mesma coisa que o Goku faz. Muitas vezes o Goku deixa os vilões vivos para que eles fiquem mais fortes e futuramente eles lutem de novo. Se o vilão vai se tornar bonzinho ou não, isso é uma consequência. Mas o Goku sempre vai querer lutar com seus inimigos de novo. E o Cell naquele dia fez a mesma coisa que o Goku. Só que, pô, o Cell é uma ameaça, né? Ele quer destruir o planeta todo, o universo todo. Só que o Goku também não é uma ameaça. E é aí que fica interessante, porque na minha visão o Goku ele começa a se enxergar como uma ameaça. Porque os Saiyajins só vieram na Terra por causa do Goku. E um monte de pessoas que ele ama consequentemente acabaram morrendo. Talvez o Goku não tivesse a intenção de deixar o Freeza vivo naquele ataque. Mas a gente viu que se o Freeza tivesse vivo ele ia buscar vingança na Terra. Assim ameaçando o planeta inteiro por causa do Goku. Os androides só existem por causa do Goku. No futuro do Trunks, todo mundo morreu por causa dos androides. E os androides só foram gerados por causa do Goku. E com isso, o Goku ele passa uma sensação de que ele não quer mais participar ali do foco principal, entende? E é aí que ele começa a perceber que ele realmente é um imã de coisas ruins, né? Que ele atrai muitas pessoas más, né? Muitos vilões, que consequentemente botam em risco as pessoas que ele ama. E ele vai passar uma sensação de que ele realmente pretendia sumir. E o mais interessante de tudo é que o Akira vai desenvolvendo isso muito sutilmente, mas de uma maneira muito boa. Quando o Goku vai se encontrar com o Mestre Karin fala que o Cell tá mais forte que o Goku. E mesmo assim o Goku se mantém calmo, porque o Mestre Karin percebeu que ele aceitou o destino. Só que ele não aceitou o destino da Terra, e sim o destino dele mesmo. Quando o Goku vai se encontrar com o Sr. Kaiô, o Sr. Kaiô fala que o Goku ele é um imã de coisas maus. Até a Bulma já chegou a falar isso. Então na minha visão, a Akira vai desenvolvendo isso sutilmente. E todo esse desenvolvimento vai ser muito importante pro final da saga. Só que ao mesmo momento que tudo isso acontecia, o Goku também sabia que a única maneira de derrotar o Cell era com o poder oculto do Gohan. Por isso que durante os 10 dias, o Goku sempre vai se manter calmo do lado do Gohan. E sempre vai querer que o Gohan aproveite ao máximo aqueles 10 dias. Porque ele sabe que o Gohan vai sofrer no dia do torneio. Mas essa é a única maneira do Gohan ficar mais forte que ele. Que era o que ele queria. Ele queria deixar o Gohan forte e maduro para poder proteger a Terra. Só que ele acaba depositando tantas esperanças em cima do Gohan, deixando o Gohan tanto se virar sozinho, que o Gohan fica em dúvida se ele realmente deve liberar o poder dele. Porque o Gohan ele não vai só ficar mais forte que o Cell, mas ele vai ficar mais forte que o planeta inteiro. Então se ele não conseguir controlar esse poder, ele pode ferir as pessoas que ele ama. E isso também é uma das coisas que vai prender o Gohan na hora da luta. Além do fato de que obviamente o Goku esquece que o Gohan não gosta de lutar. Isso é mostrado pra gente desde o começo de Dragon Ball Z. Só que o Goku tá
tava tão obcecado em deixar as coisas em cima do Gohan que ele acaba se esquecendo disso. E você percebe isso muito bem depois do sermão do Piccolo, porque antes o Goku não queria a semente dos deuses, ele queria que o Gohan se virasse sozinho, que o Gohan lutasse sozinho. Só que depois que o Piccolo dá aquele sermão nele, que ele começa a entender que ele tá fazendo era uma besteira. E aí ele pede desesperadamente por uma semente dos deuses para que ele possa ajudar o Gohan. E depois do Goku ter reconhecido todo o esforço que o Gohan passou para conseguir derrotar o Cell, obviamente fazendo uma coisa que ele não queria, que era lutar, havendo apenas uma maneira de poder salvar seus amigos, o Goku ele parte com um sorriso no rosto. E obviamente muito orgulhoso do seu filho, porque ele sabe que o Gohan tava sofrendo muito para fazer aquilo. E ele fica muito orgulhoso porque agora o Gohan tem maturidade e força suficiente para proteger o planeta Terra que ele tanto almejou se tornar um grande cientista. É por isso que o Goku ele parte calmo e sereno. E é por conta do Goku se enxergar como uma ameaça, entre aspas, no final da saga ele pede para não ser revivido, porque como ele mesmo disse, o Sr. Kaiô e a Bulma já tinham meio que percebido que o Goku era um imã de coisas ruins. E o Goku também começou a perceber isso, então foi isso que levou ele a tomar essa decisão. E obviamente ele também queria explorar outro mundo, né, conhecer outros guerreiros antigos, tals. Então ele não ia viver uma vida ruim no outro mundo, né. E tudo que levou o Goku a tomar essa decisão foi uma coisa muito bem desenvolvida, o arco inteiro. Na verdade, Dragon Ball Z inteiro desenvolve isso muito bem. E é por isso que o desenvolvimento do Goku nessa saga, na minha visão, é muito bom. Agora vamos falar aqui da história da saga, né. Eu não vou me aprofundar muito, porque eu já falei muito da história no desenvolvimento dos personagens, mas a história, cara, ela é simplesmente muito boa, recheada de plots. Porra, do nada chega um filho do Vegeta com a Bulma que tava com o Yantia naquele momento, 20 anos no futuro, que aparece androides que destruíram tudo, e aí todos os guerreiros eles se preparam pra derrotar os androides, e aí quando já tá tudo na merda, aparece outro androide de outra linha temporal. Enfim, cara, acontece um monte de plot nessa história, a história é muito bem escrita, a comédia da saga também é muito boa, né, eles vão ter personagens como Yajirobe, entre vários outros que vão trazer essa comédia de uma maneira bem top. Cara, uma coisa que eu acho muito engraçada é a relação do Kuririn com o Android 18. Porque, cara, Android 18, ela só dá um beijo na bochecha do Kuririn. E isso é o suficiente pra fazer o Kuririn se apaixonar, colocar a existência do universo em risco porque ele não quis destruir Android 18. Eu acho isso muito engraçado porque eu tenho certeza que muitas pessoas se identificaram com isso. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês, quando vão pra escola ou trabalho, quando a morena te dá só um beijo na bochecha, ou só te abraça, ou só te dá mesmo um oi, o cara já se apaixona, já começa a pensar nos 7 filhos, 8 netos, nos 7 cachorros, no casamento. Eu tenho certeza que isso acontece. E mano, é engraçado ver como a Akira coloca isso no meio da história e foda-se, tá ligado? E também a gente não pode esquecer das viagens temporais, que foram muito bem introduzidas nessa saga. Mesmo criando várias linhas temporais, o Akira conseguiu explicar muito bem todas elas e fechar muito bem elas, né, não criando nenhum paradoxo. Então isso, querendo ou não, já é um ponto positivo. A gente também vai ter o vilão, que é o Cell. O Cell também ele vai ter uma ideia, uma proposta bem interessante. Porque o Cell, ele a todo momento quer se tornar perfeito, ele busca a perfeição. E ele consegue essa perfeição, entre aspas, após absorver os androides. Só que tem uma coisa que ele não percebeu. O que levou ele a ter essa perfeição, na verdade, seria sua ruína, que foi a célula dos Saiyajins. O Cell, ele é simplesmente um guerreiro perfeito, cara. Ele tem uma regeneração absurda, ele tem uma energia absurda, além de ter uma força fora do normal. Só que a arrogância dele, a vontade dele de ter uma luta muito foda, que foram geradas pelas células dos Saiyajins, acabou causando a sua ruína. Porque o computador, ele não estava errado. O Cell realmente iria ser um ser perfeito se ele absorvesse os androides. Mas ele iria ser um ser perfeito para cumprir o seu objetivo, que era matar o Son Goku. Porém, o que ele menos esperava é que as células Saiyajins iriam borbulhar muito dentro dele, fazendo com que ele desviasse desse caminho, prezando apenas por uma luta muito foda, dando assim tempo para os guerreiros retreinarem, e consequentemente gerando a sua ruína. E também, falando aqui de um bônus, a gente tem aquele OVA do Trunks com Gohan, né, no qual eles mostram o futuro pra gente, como o futuro tava uma merda, e dessa forma apresentando um dos personagens mais amados de toda a franquia, que é o Mirai Gohan, e até mesmo a cena do Mirai Trunks virando Super Saiyajin foi muito foda. E eu tenho certeza que esse foi um OVA que adicionou muita coisa boa para a história da saga. Mas enfim, esse foi todo o meu vídeo aqui sobre a saga do Cell. O vídeo ficou um pouco longo, então já queria agradecer se você ficou até o final, cara, porque você já me ajudou bastante. Se você gostou desse vídeo, compartilha para outras pessoas que gostam de Dragon Ball também. E também não esqueça de comentar a sua saga favorita de Dragon Ball. Mas eu acho que numa visão geral é isso. Caso você queira entrar no servidor do Discord no canal, o link vai estar na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e é isso, beleza? Valeu, falou e tchau.